Boa tarde, pessoal! Mais um dia de encontro, nosso horário marcado, 15h15. Hoje é... Tô na dúvida, gente, hoje é sexta ou é sábado? Me ajudem aí. Deixa eu ver quem vai me responder que dia é hoje, se é sexta ou é sábado. Acho que hoje é sábado. E mais um dia de encontro. Gente, me ajuda, alguém, por favor. Eu acho que hoje é sábado. É sábado. Isso, alguém já me ajudou aí, tá certo. Hoje é sábado. E mais um dia aí de quarentena, mais um dia de encontro marcado pela tecnologia. E aí já vou receber a Raquel aqui no perfil da igreja, Raquel Dutra. Hoje eu estava conversando com a Raquel e ela falando da alegria de servir nesse tempo, né? É um tempo que o pessoal aí do CN Acessibilidade tem estado muito ativo. Então eu quero já começar essa live agradecendo aí todos os tradutores, todas as pessoas que estão nos ajudando a transmitir a palavra de Deus para as pessoas que precisam desse acesso da linguagem em Libras. Agradecer todo esse time, toda essa equipe aí maravilhosa. Quero agradecer também ao pessoal da mídia, que tem trabalhado incansavelmente para que os cultos estejam sendo transmitidos online e tem feito aí os banners, os posters também. E aí eu tô só aguardando a Kelzinha entrar aqui. Hoje a gente vai aqui ó, de novo, peraí, deixa eu aceitar, Raquel, pronto, deu certo agora. Deu certo agora. Gente, hoje eu quero conversar um pouquinho. Ei, Kel, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Bem-vinda. Gente, hoje eu queria conversar um pouquinho. Olha só, a Ana Liz perguntando, cadê o Beni? O Beni tá lá lutando para dormir na sala com o Lipe. O Lipe tá tentando fazer ele dormir. Ele tá enjoadinho porque tá com sono. Mas tá tudo bem com ele, com todo mundo aqui em casa. E com vocês aí, tá tudo bem? Como vocês têm passado essa quarentena? Hoje eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês, viu? Existe uma palavra que diz, né, quando Jesus se encontra com aquela mulher naquele poço ao meio-dia, depois que tudo acontece, Jesus ensina, deixa um ensinamento para os discípulos, que foi uma pergunta daquela mulher. Né? Mestre, onde nós devemos adorar? Né? Uns falam que tem que ser no monte, outros falam que tem que ser no templo. Mas onde nós devemos adorar? E aí Jesus, ele lança um fundamento muito essencial da adoração que eu quero pensar com vocês aqui hoje. Né? Que fundamento é esse? É quando Jesus responde que importa que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. O que Jesus está fazendo ali? Jesus está trazendo o princípio de que o maior altar de adoração não está em um lugar geográfico. O maior altar de adoração, ele está dentro do interior de cada um. Né? Não é um lugar, mas é um estado. Né? A gente entende que a adoração, ela não é uma ação apenas de se ajuntar com os irmãos da igreja nos horários de culto. A adoração não é apenas o ato de cantar a Deus um louvor. A adoração não é uma oração, mas a adoração, ela é um estilo de vida, um estilo que você decide ter. Então, a adoração, ela é manifesta quando há uma ofensa e a sua decisão, a sua reação do que você faz quando você é decepcionado, quando você é ofendido. Essa reação, ela pode ser um padrão
de vida de adoração, de alguém que não deixa de sentir tristeza, não deixa de sentir frustração, mas que todos esses sentimentos, eles encontram um lugar de rendição, né? E a adoração, ela tem esse poder. Já houve vezes de eu chegar na igreja e o louvor tá tocando, eu não sei se isso já aconteceu com vocês, se aconteceu, falem aí. Mas eu me senti tão distante, tão desconectada, é como se aquela adoração não fazia sentido para mim naquele momento. E eu me sentia fria na adoração. Isso já aconteceu com algum de vocês? E o que isso me mostrou? Eu fui puxar, né, assim, no histórico, nos acontecimentos das últimas horas, o que tinha acontecido. E eu lembrei que o meu coração estava tomado por uma raiva, tá? Uma raiva doméstica, vamos dizer assim. Uma raiva que eu havia acabado de passar em casa com meu marido. E aquilo estava me tomando tanto, a minha mente, o meu coração estava tomado por pensamentos, o que eu ia fazer, o que aquilo tudo estava significando para mim, o que aquela ofensa. E toda aquela situação, ela tomou o lugar da adoração na minha vida. E aí quando eu percebi que aquilo estava acontecendo e a minha mente foi, uau, o que tá impedindo, olha, um monte de gente falando, já aconteceu comigo, isso mesmo. Quantas vezes no caminho da igreja você tem um aborrecimento com o filho, uma palavra dura de uma mãe, uma palavra dura de uma esposa, de um marido, e você já chega na igreja bloqueado. É como se realmente a adoração ali não fizesse sentido naquele momento para você. Mas o problema não está na adoração, né? O problema está na forma com que você decide viver a sua vida. Aí eu pergunto para você, tá? Que foi o que consolidou em mim naquele momento. Gési Monteiro, bem-vinda, amiga. Estamos falando sobre adoração aqui, ó. A sua praia. Olha aí, bem-vinda. Então, a pergunta que eu fiz para mim naquele momento de raiva e que eu estava diante de um tempo de adoração foi essa: eu consigo viver sem adorar a Deus? O que é mais importante para mim? É eu processar esse sentimento de raiva, de ira, de frustração com meu marido, ou adorar a Deus? E no mesmo instante veio como um peso sobre a minha vida o valor da adoração, e eu entendi. Eu não posso viver sem adorar a Deus. E naquele momento eu comecei a orar, mesmo de um lugar talvez aí de frieza, de sequidão no meu coração. Não estava sentindo de adorar, o coração não estava voltado, não estava quebrantado. Mas naquele momento, a partir de um lugar de sequidão, eu clamei, eu falei: Deus, se o Senhor tirar essa barreira do meu coração, isso que está me impedindo de te adorar, eu prometo que eu chego em casa e eu não vou mais fazer cara feia diante dessa situação. E eu vou perdoar, eu vou tratar com amor, com graça. Opa, a Kel saiu aqui, ó. Vamos receber ela de novo. Perdemos aqui a nossa tradutora de Libras, mas já estamos resgatando ela. Perdão, Kel, nem percebi. Vamos lá. Olha aí, também fiz esse mesmo ato e logo entrei em adoração. Olha aí que lindo, Bel, como é poderoso. Voltou. Voltei. Internet, peguei. Tá certo. Então, gente, eu não sei até que lado, até onde você pegou, Kel, mas eu tava falando sobre a minha condição de não conseguir viver sem adorar a Deus. E pedir a Deus para tirar aquela barreira do meu coração, para que eu pudesse entrar na presença dele e sentir a presença dele, né? Então, assim, o que acontece? A presença de Deus, ela é liberada sobre a terra. O acesso à presença de Deus, a Bíblia fala que o véu foi rasgado. Então, qualquer hora que você quiser ativar, né? Porque, de fato, nós vivemos na presença de Deus. Quando eu falo de adoração como um estilo de vida, nós vivemos na presença de Deus. Não tem essa assim, eu vou me
me tornar espiritual agora eu vou me tornar uma pessoa normal, carnal. Não, nós vivemos na presença de Deus. Mas a conexão com Deus específica, tá? Agora eu tô falando de algo específico. Quando você tira um tempo para adorar a Deus, quando você foca na adoração a Deus, existe, da parte de Deus, tá tudo liberado, tá tudo certo. Deus sempre vai manifestar a presença dele. Só que Deus não vai manifestar a presença dele em qualquer lugar, em qualquer ambiente e nem de qualquer forma. Por isso, Deus ensina o povo de Israel no Egito a construir um tabernáculo que simbolizaria um preparo, simbolizaria ali um cerimonial, simbolizaria um protocolo, né? Então, a adoração, ela tem protocolo. E que protocolo é esse? É levantar a mão, é ajoelhar? Não, é um protocolo interior. A presença de Deus, ela não vai ser manifesta em um ambiente de ira, em um ambiente de mágoa, em um ambiente de frustração. Por isso que eu falo, adoração é um estilo de vida, né? A sua vida manifesta, as suas ações manifesta a quem você está ligado, né? A quem você está de fato entregando devoção. Tem pessoas que não conseguem viver sem um drama, sem uma briga na vida, né? A devoção, o objeto de adoração delas é a confusão, é arrumar encrenca o tempo todo. E isso se torna um estilo de vida de uma pessoa que está o tempo todo, sai de uma mágoa, cai em outra, né? Sai de uma briga, arruma outra. E o tempo todo está se sentindo bloqueado diante de Deus. E eu falo para vocês, gente, não tem nada mais ativador na vida de uma pessoa do que o ambiente da entrega e o ambiente da adoração. O ambiente da adoração é como se você falasse para Deus, Deus, aqui está tudo de mim. E Deus, naquele momento, pudesse entregar tudo dele para você. Às vezes eu uso esse exemplo até para falar sobre a intimidade de um casal. Eu costumo dizer isso, que a intimidade do casal é como se fosse o santo dos santos, né? É aquele momento da entrega total. É como se fosse, assim também, a adoração. É o momento em que nós entregamos tudo. Deus, olha, eu perdoo essa pessoa porque eu quero te adorar. Deus, eu abro mão desse pensamento que está tirando a minha paz agora porque eu quero te adorar. Deus, eu abro mão dessa angústia que está tomando o meu coração agora. Essa angústia de depressão, de ansiedade, não vai me impedir de te adorar. E aí, quando você entrega tudo de você, você recebe da parte de Deus tudo o que Ele tem para te dar. Sabia que às vezes você entra e sai da igreja e você não absorve tudo, você não recebe na intensidade que foi passado, porque a palavra às vezes ela encontra um terreno muito cheio de pedras, muito cheio, né, de obstinação, de orgulho, né? Tem pessoas que elas são obstinadas na sua forma de ter razão, na sua forma de querer estar certo. E isso acaba impedindo você de viver uma vida que glorifique a Deus, uma vida que ative você para novas coisas, novas colheitas. Gente, não tem nada, não tem ambiente mais frutífero do que a presença de Deus, né? Davi, ele tem essa revelação. Davi foi um rei que foi tirado por detrás das malhadas. Mas antes de Davi conhecer o trono de poder que um homem pode ter na terra, Davi, lá nos campos, ele conheceu o trono de Deus. E eu quero desafiar você nesse tempo aí que você está passando na sua casa, que você tenha uma experiência com o trono de Deus, uma experiência de estar no lugar onde Deus governa, uma experiência de, mesmo com as más notícias, você poder se enxergar, se perceber
nas regiões celestiais, nos lugares onde Deus está assentado. E é tão poderoso isso quando você tem um encontro com o trono de Deus. Deus vai te entregar outras áreas de governo. Deus vai te entregar outras áreas de influência. Quando o trono de Deus é a maior influência na sua vida. E olha que isso é muito, muito sério, gente. Porque, às vezes, o maior trono na nossa vida tem sido a nossa preocupação com o nosso trabalho. Tem pessoas que só de pensar que vão perder o trabalho depois dessa situação já entram em pânico e em desespero, né? E aí são nesses momentos que às vezes Deus prova o nosso coração. Onde que está firmada a nossa confiança? Onde que está firmada, né? E se isso chegar a acontecer, olha aí, alguém está falando que eu tô sem áudio aqui. Voltou meu áudio, gente? Me ajudem aí. Estão me ouvindo aqui no meu perfil? Estão me ouvindo aí, Kel? Tá tudo bem? Uhum. Ok, então vamos lá. Então, gente, eu pergunto para você, e se isso chegar a acontecer? Se de fato, né, por causa de todas essas circunstâncias aí, você perder o seu trabalho, né? Vamos olhar para aquele texto que fala que Deus manda a gente olhar para as aves do céu e para os lírios dos vales, para as flores, que elas não tecem, elas não fazem nada, e mesmo assim Deus sustenta, né? Então eu quero que hoje essa palavra de adoração, essa palavra de você entregar tudo a Deus, entregar seu medo, sua preocupação com o seu trabalho, e olhar para essa realidade que se uma porta se fecha na vida de um cristão, Deus com certeza vai abrir outra porta. Deus com certeza vai te dar uma nova chance, um recomeço, né? Olha aqui alguém, a Mari falando, né, que sim, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. O que isso significa e como se traduz no nosso cotidiano. Mari, quem tem esse entendimento muda a forma com que ora e muda a forma com que adora. Porque quando você entende que você está assentado em Cristo nas regiões celestiais, quando um problema chega, você não vai se posicionar ou você não vai manifestar a realidade daquele problema, mas você vai manifestar a realidade do que se passa nas regiões celestiais, nos lugares onde Cristo está assentado. Onde Deus está assentado, gente, tá tudo sob controle. Deus não perdeu o domínio. Então, quando você ora com essa mentalidade, então você pode de fato trazer o céu para a terra, trazer a realidade do reino de Deus para a terra. Eu estou revisitando esse livro aqui, ó, Cidadãos do Reino de Deus, chaves para experimentar o céu na terra, desse querido amado aqui que já partiu para o Senhor, o Dr. Myles Munroe. E ele fala muito da prática de um cristão que vive o evangelho do reino dos céus na terra. E eu vou ver se amanhã eu tiro algumas coisas aqui mais interessantes desse livro e compartilho com vocês. Porque hoje a gente está falando sobre a dinâmica da adoração, né? O estilo de vida de adoração, o que te impede de adorar. O que acontece quando você entrega tudo de você na adoração, né? Deus, ele entrega tudo dele para você. Você sai desse lugar da presença de Deus ativado. E aí a gente está falando um pouquinho, que foi a pergunta da Mari aqui. O que representa na vida do cristão estar assentado com Cristo nas regiões celestiais? Tem alguém perguntando se tem desse livro na nossa livraria? Tem sim, viu? Eu vi esse livro lá agora recente, Cidadãos do Reino do Céu. E aí, gente, o que acontece? Acontece que ter esse entendimento realmente muda a forma com que a gente adora e a forma com que a gente ora, tá bom? Porque o nosso chamado na oração do Pai Nosso, quando Jesus ensina os discípulos a orar,
Pense na mentalidade de Jesus. Ele ensinou aquilo que ele desejaria ver em uma escala maior. Jesus estava ensinando ali para os discípulos, ele sabia que esse ensinamento ia alcançar gerações, era um ensinamento eterno. Então, quando Jesus ensina a eles assim, olha, quando orares, vocês orem assim, Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade, venha a nós o teu reino. Né? E Miles, esse doutor aqui, ele fala muito disso. Né, de uma igreja que por muito tempo ficou pedindo, Deus nos leve para o céu, vamos abandonar a terra, essa terra está tomada pela maldade, o nosso poder de influência é quase nenhum, porque ninguém nos ouve, né? Então Miles, ele bate muito na principal mensagem de Jesus, que foi trazer o céu para a terra. E é claro que nós desejamos ir morar no céu, isso não mudou, mas o posicionamento de uma igreja que entende que pode manifestar o céu na terra é diferente do posicionamento de uma igreja que fala que eu quero ir para o céu, me tira daqui, Jesus. Não, nós temos que cumprir, nós temos que nos tornar padrão, modelo e referência de tudo aquilo que Deus quer fazer na terra. Deixa eu ler o comentário da querida Gési. Amo esse livro, acho que nesse livro ele diz uma frase que me impactou demais. Louvor é quando preparo a casa para Deus. É adoração, é entrada dele nela. Uau, que lindo! Eu vou achar essa frase aqui mesmo, viu, amiga? E gente, olha que poderoso. É como eu falei, Deus, ele não vai entrar, a presença dele é acessível a todos, mas Deus não vai entrar em uma casa em que não foi preparada para ele, né? Então a adoração é esse ambiente, é um estilo de vida que prepara a manifestação de Deus na terra. Então, gente, é muito mais que cantar, é muito mais que congregar, é muito mais que se juntar, é muito mais que ter uma voz linda, é muito mais que isso, né? A adoração é esse ambiente de pessoas que com seu caráter, com a sua vida, manifesta a presença de Deus na terra. A presença de Deus é liberada na terra através dos seus filhos, que estão conectados com o coração dele. Existe uma oração que eu faço todo começo de ano, gente. Eu oro assim, Deus, me dê a sua agenda. O que está no seu coração? Pai, nós vamos marcar as nossas conferências, nós vamos marcar as nossas viagens, mas eu quero aquilo que está no teu coração. Qual é o tema que o Senhor quer que nós divulguemos, que nós falemos? Deus, nos dê aquilo que está no teu coração. E quando, né, a presença de Deus, o desejo de Deus, ele é aclamado na terra, através dos seus filhos, a manifestação de Deus, a manifestação daquilo que ele quer fazer na terra, vai ser através do indivíduo, através de cada um, através da forma com que você trata seu marido, da forma com que você trata o seu filho. Isso é adoração. Uma mãe que põe uma mesa. Ontem eu postei uma receitinha que eu estava fazendo aqui em casa, e aí eu coloquei uma canção e eu falei assim, olha gente, para mim, preparar uma refeição para os meus filhos é muito divino, para minha família. É um ato até aí do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos consola. Tem algo que consola mais, principalmente quem tem adolescente, sabe o que eu tô falando, né? Menino tem fome demais, gente. E tem algo mais animador, mais confortante do que você tá com fome e você encontrar uma comida deliciosa, maravilhosa. Então, a forma com que você vive, se você é uma pessoa que cozinha reclamando, que faz as coisas reclamando, esse seu estilo de vida está muito distante de um estilo de vida de adoração. Então, eu tenho crido, tenho visto muitos pastores, nosso bispo JB falando, com seus convidados nas suas lives, que o retorno vai ser muito poderoso, gente. O retorno, o ajuntamento de novo da nossa igreja, da igreja do Senhor na terra, vai ser em outra dimensão. E eu acredito muito que esse tempo é uma oportunidade que Deus está nos dando
para a gente afiar o nosso secreto, para a gente preparar melhor a nossa casa individual, para que quando nós chegarmos na adoração em comunidade, gente, vai ser muito poderoso, vai ser poderoso demais, demais, demais. Então, eu quero desafiar você hoje simplesmente com essa palavra, ok? Deus, qual é o lugar que nós devemos adorar? Onde, Senhor, nós devemos levantar as nossas mãos e manifestar a nossa devoção a Ti? E hoje eu estou falando para você que deve ser na sua casa, deve ser na forma com que você serve a sua mesa, na forma com que você faz o seu trabalho home office de casa, se você está sendo fiel à sua empresa, se você está trabalhando melhor ainda do que você trabalhava presencialmente. Tudo isso manifesta, né, faz a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Entre aqueles que adoram a Deus e aqueles que não vivem uma vida de adoração a Deus. Então, queridos, as minhas lives, elas sempre são curtinhas, porque eu gosto de pegar um assunto só e bater bastante naquele assunto. Então, eu quero deixar para você essa reflexão hoje e esse pensamento. E eu acho que de tudo que nós falamos aqui, a coisa mais forte é essa, que quando você adora a Deus sem reservas, quando você entrega tudo, Ele vai se revelar a você sem reservas. O nível de ativação na sua mente, o nível de ideias novas que vai vir quando você estiver adorando a Deus intensamente, sem reservas, sem distração. Não deixe que nada distraia o seu coração no seu momento aí de adoração. Pensa, quando você estiver aí no seu momento de adoração, pensa, eu estou sendo igreja aqui, eu estou adorando a Deus aqui na minha casa. Existe um altar que foi edificado dentro do nosso coração, né? E a revelação que Jesus traz nessa mensagem é que importa que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em um altar de verdade. Não em um altar, né, de hipocrisia, não em um altar de dor, não em um altar de frustração, de decepção, de baixa autoestima. Esse lugar não adora a Deus. Timidez, vergonha não adora a Deus. Mas importa que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. Né? Deus estava ali tirando toda a geografia da adoração e estava colocando a adoração em um lugar de onde emana a verdade. Né? E esse lugar é o nosso coração. Então, queridos, hoje nessa tarde é esse pensamento que eu quero deixar para você. Adore a Deus mais do que nunca, mas adore a Ele entregando tudo que você tem, perdoando a todos que você precisa perdoar, entrando na presença de Deus livremente, sem reservas, sem dúvidas, sem contendas, sem ira, levantando mãos santas. Outro dia eu estava dando um treinamento para o grupo lindo que a gente tem na igreja que cuida de crianças, e outras igrejas também estavam lá. E aí eu estava falando para eles, quando eu fui começar a me envolver, né, desenvolver a minha vida ministerial, o meu chamado em Deus, eu comecei em uma sala ensinando criança. E aí, a pergunta clássica que toda criança faz, fizeram para mim. Me perguntaram assim, tia, se Deus criou o mundo, se Deus criou o homem, se Deus criou a natureza, quem criou a Deus? E aí, gente, eu não sabia responder. Sinceramente, eu não tinha aquela resposta formada no meu coração e na minha mente. E aí, aquilo para mim foi um choque. Eu falei para eles, olha, a tia vai estudar e a próxima semana vai responder. E assim eu fiz, mas aquilo, Deus foi trabalhando no meu coração, que o fato de eu não saber isso estava totalmente envolvido com a minha adoração. Como eu adoro um Deus que eu tenho dúvidas a respeito dele. E hoje, nessa tarde, eu pergunto para você, você tem alguma dúvida do caráter de Deus? E depois aí de uns dias eu voltei para aquela sala de aula e eu respondi para aquelas crianças, olha, Deus é Deus, Ele existe fora do tempo.
E se alguém tivesse criado Deus, se Deus precisasse de alguém para criá-lo, então ele deixaria de ser Deus. Outra pessoa seria Deus. Então, tudo começa em Deus e tudo termina em Deus. Senão, ele não seria Deus. Assim eu respondi para aquelas crianças. Mas, na verdade, eu respondi para mim. Eu respondi para mim que quando eu entrasse na presença de Deus em adoração, eu nunca mais ia entrar com essa dúvida. Uai, Senhor, quem te criou? Não, Ele é Deus. E isso mudou até a forma com que eu adorava a Deus. Né? Eu comecei a adorar a Deus sem dúvidas de quem de fato Ele era. E aí, gente, existe uma vida empolgante de revelação da parte de Deus para nós nesses dias. E o ambiente da revelação é o ambiente da adoração. É no lugar onde você adora que Deus vai ativar a sua mente, o seu coração para um novo tempo que está proposto para nós. Né? Um novo tempo nos nossos trabalhos, um novo tempo na nação, um novo tempo na política. E eu creio demais que Deus tem coisas poderosas para nós. Eu não creio que nós vamos sair dessa situação e viver uma escassez grande. Eu creio que nós vamos ser como o povo de Israel quando saiu do Egito, que saiu levando as riquezas, coisa que eles trabalhavam como escravo, eles nunca tinham recebido. Depois daquele tempo de escravidão, de isolamento no Egito, eles saíram levando os seus despojos. Eu quero profetizar que no ambiente da adoração você vai encontrar tesouros preciosos, coisas que você nunca tinha pensado ainda, coisas que você não tinha visto e nem percebido ainda. Você vai encontrar e você vai levar desse tempo que nós estamos vivendo. Então, gente, essa é a palavra do Senhor que eu deixo para vocês, tá bom? Que Deus abençoe muito o coração de vocês. Amo todos vocês. Estamos com saudade, né? Estamos hoje aguardando aí um possível pronunciamento do nosso governador para dizer se as atividades comerciais e religiosas vão voltar. Nós pensamos que não, né? Nossa igreja é uma igreja grande, então eu acho que esse retorno vai haver, mas vai ser de forma progressiva. Mas nós vamos permanecer em oração e conectados. Vamos ver aí os próximos desafios para nós como igreja para os próximos dias. E a gente vai comunicando aqui com vocês, tá bom, gente? Então, olha, a live vai ficar salva tanto no meu perfil quanto no da igreja. Quem perdeu e ainda não compartilhou, pode compartilhar, porque hoje nós falamos da importância da adoração. Tá bom? Beijo grande no coração de vocês. Muito obrigada, Kel. Muito obrigada a todos vocês aí do CN Acessibilidade. Oi. Deus abençoe, gente. De nada. Deus abençoe.